Primeira coisa, o conceito de lucro. Lucro é muito importante, certo? Eu compro um chocolate por R$1, eu vendo o chocolate por R$3. Eu obtive lucro. Concorda? Meu lucro foi de R$2. Estão comigo ainda? Eu compro chocolate por R$1, não consigo vender, sou obrigado a vender ele por 50 centavos. Eu obtive lucro? Eu entendo quem está pensando em falar não, beleza? Mas aqui a gente vai adotar que sim. Você está pensando na palavra prejuízo. Prejuízo nada mais é do que lucro negativo, beleza? Então, se eu comprei por 1, vendi por 2, eu tive um lucro de R$2. Se eu comprei por 1, vendi por 50 centavos, eu tive um lucro de menos 50 centavos. Tudo bem tudo isso? Então, primeira coisa importante, tá? Eu coloquei aqui as 3 letrinhas. Em geral, a maioria das pessoas usa L de lucro, V de venda, C de custo. Quem está acostumado a fazer assim, escreve eu no chat ou levanta a mão aí. Lucro, venda e custo. Perfeito. Tem uma palavra melhor, eu prefiro, que é receita, ao invés de venda. Tá legal? Venda ou receita é o dinheiro que entra no seu bolso. Custo é o dinheiro que sai. Ponto final. Tranquilo? Yes? Tá. O que é lucro? É o que entra menos o que sai. Faz sentido isso, né? Se entra pouco, sai muito, eu tive um lucro negativo, também conhecido como prejuízo. Se entra muito, sai pouco, eu tive um lucro positivo, também conhecido como lucro. E se entra e sai a mesma quantidade, eu tive lucro zero. Tá bem? Beleza. Só com isso daqui já dá para começar a fazer alguns exercícios. Então vamos lá. Cadê a Helena nesse momento, né? Isso daqui caiu na Unigabs e diz assim: para fazer uma fornada de 15 cupcakes, Helena gastou R$15 em ingredientes. Então ela gastou R$15 por cupcake? Interpretação de texto é muito importante nessa matéria. Sim ou não? Por cupcake? Esses R$15? Não. Pela fornada toda. Tá claro isso? Então ela gastou R$15. Foi o preço de custo. Na escola, ela oferece cada cupcake por R$2. Agora é a fornada toda ou é cada cupcake? Tá literalmente escrito cada cupcake. Beleza? Sabendo que Helena vendeu 10 cupcakes e comeu 5, de quanto foi o seu lucro? Quem quer tentar? Abre o microfone e fala. Mas tem que ser muito rápido. 5, 4, 3, 2, 1. Tá com vergonha ainda? Tá bom. Então vamos lá. Quanto foi a receita total dela? A receita total dela foi 2, vou colocar a unidade de medida, ó, reais por unidade vendida vezes 10 unidades vendidas. Repara que a resposta está em reais aqui. Tranquilo? Então, R$20. Eu, Gabs, coloco reais aqui à direita, tá bom? Eu costumo colocar à direita porque é onde ficam as unidades de medida. Só dinheiro quer ser diferentão. Tá bom. Quanto foi o preço de custo? O preço de custo foi de R$15 pela fornada toda. Mas ela não vendeu a fornada toda. O preço de custo continua sendo R$15? Sim, problema dela que ela não vendeu a fornada toda. Ela pagou 15 conto, beleza? Então saiu do bolso dela R$15. Entrou no bolso dela R$20. E aqueles outros 5 cupcakes que ela comeu? Só serviu para deixar ela feliz, beleza? Mas não entrou dinheiro para ela com isso. Tudo bem? Acabou. Qual que é o lucro? Então, o lucro é receita menos custo. Ah, Gabs, quando você fala receita, é a receita do cupcake? Tipo, 2 ovos, 4 leites... Não. Receita é quanto dinheiro entra, beleza? Então, qual é o lucro aqui? É de 20 menos 15. Uma coisa importante, repara que ambos estão na mesma unidade de medida, né? Aqui está em reais e aqui está em reais também. Ah, porque em outros momentos vai estar em dólar? Pode ser, mas não é o mais comum. É que às vezes uma delas está em reais por unidade e a outra está em reais. E aí, se você tentar subtrair, vai dar bosta. Tá legal? Então já pode se orientar pelas unidades de medida. Conclusão, o lucro foi positivo. Mesmo ela sendo gulosa e comendo aí 5 cupcakes, ela ainda teve um lucro de R$5. Tranquilo isso, né? Acho que quase nenhum de vocês erraria esse tipo de exercício na hora da prova. Beleza? Posso seguir? Tá bom. Agora, já devem ter ouvido a expressão teve um lucro de 20%, um lucro de 50%, um prejuízo de 10%, esse tipo de coisa, certo? Bom, quando eu uso esse L grande, eu, Gabs, aqui já é mais pessoal, tá? Eu, Gabs, estou pensando em lucro absoluto.
Lucro absoluto não é porcentagem, ele tem unidade de medida, ele é medido em reais, por exemplo. Quando eu quero falar da taxa de lucro, que é aquele lucro medido em porcentagem, eu vou colocar um L minúsculo. Belezão? E ele não tem unidade de medida. Assim como o seno não tem unidade de medida, a porcentagem em geral não tem unidade de medida, taxa de lucro não tem unidade de medida. A palavra taxa sempre representa variação dividido por outra variação. Beleza? Ou um valor dividido pelo outro. Vamos explicar isso aqui, ó. Olha esse exemplo aqui. A Mariana também não tá, né? Pra que eu faço isso? Também vou começar a colocar só nome genérico aqui. Ó. Oi, Isa. Mariana comprou um vinho por 50 reais e revendeu para sua sogra com um lucro de 20%. Qual foi o preço de venda? Isso é muito interessante. O lucro foi de 20%. Tá. Então, eu preciso pensar. Esse lucro que ele diz é a taxa de lucro. Concordam? Ah, mas ele não devia falar taxa de lucro? A maioria não fala, tá? Então, no vestibular, ele vai falar só lucro, mas ele vai colocar em porcentagem. Automaticamente, você já sabe que é uma taxa de lucro. Estão comigo, né? Beleza. Eu sei que a taxa de lucro aqui foi de 20%. Tá. Bom, quanto foi o custo? Quanto ela gastou? Ela gastou 50 reais. E quanto foi o lucro? Elisão. Foi 50 reais vezes 20%. Tá claro isso? 20% de 50 reais. Galera que tá mais fissurada em regra de 3 deve estar meio incomodada com esse 50 vezes 20%. Mas é a mesma coisa, né? Poderia falar que 100% está para 50, assim como 20% está para L, aí você descobre o L. Mas não precisa, tá? 20% de 50. Aliás, um truque para fazer conta de porcentagem, pessoas. Falar 50 vezes 20% é a mesma coisa que falar 50% vezes 20. Posso trocar o porcento de lugar. E 50% é muito top, né? 50% é meio. E metade de 20 dá 10. Ou seja, o lucro obtido aqui foi de 10 reais. A pergunta é qual foi o preço de venda. Preço de venda é a receita, né? Mas aqui ele chama de preço de venda, então eu vou chamar de V mesmo. Concorda que o preço de venda vai ser o custo mais o lucro? Repara que eu usei essa fórmula meio que ao contrário, né? Meio que isolei o R, tá vendo? Passei o C pra lá. Mas só de entender a fórmula, você nem precisa pensar na fórmula, né? Tipo, é óbvio, o preço de venda é o que eu paguei mais o quanto eu lucrei, tá bom? Que dá 60 reais. Beleza. Agora vem uma parte muito importante, que vai quebrar as pernas de uma galera na hora da prova. Existem dois tipos de taxa de lucro, pessoas. Existe o lucro sobre o custo e o lucro sobre a venda. Oi, Gui. Eu ia perguntar exatamente isso, se o lucro é sempre em cima do custo. Não. É por isso que eu coloquei esse outro exercício aqui embaixo. Repara que nesse texto não está super claro se esse lucro de 20% é sobre o custo ou sobre a venda. Beleza? Só que ele fala sobre o custo. Em geral, quando ele não especifica, é sobre o custo. Beleza? Porque existe uma linha do tempo na ordem das coisas. Primeiro ela compra, depois ela vende. E aí ela obtém um lucro. Quando a gente pensa em porcentagem, a gente costuma falar da diferença dividido pelo que vem primeiro, certo? Então, se não tiver especificado o contrário, a taxa de lucro é sobre o preço de custo. Para ser sobre o preço de venda, tem que estar bem explícito o contrário. Tudo bem? Por exemplo, nesse exercício aqui, ó. Mariana comprou um azeite e revendeu para sua sogra por 80 reais. Quem não entendeu porque eu tô rindo vai ter que ver os episódios anteriores. Mariana comprou um azeite e revendeu para sua sogra por 80 reais. Sabendo que ela obteve um lucro de 20% sobre o preço de venda, quanto Mariana pagou na compra do azeite. Pegou? Agora tá bem claro sobre o preço de venda. Então vamos ver. Qual que é o custo? Não sei, é o que eu quero saber. Quanto ela pagou na compra do azeite. Qual que é o preço de venda? O preço de venda é de 80 reais. Ela vendeu
para a sogra por 80 reais. E qual é o lucro? O lucro absoluto é 20% do preço de venda, que é 80. Beleza? 2 vezes 8 é 16, então o lucro aqui deu 16 reais. Pronto. Agora eu sei que lucro é o que entra menos o que sai. Se eu passar o C para lá e o L para cá, passar eu para lá? Não, passar a letra C para cá e o L para lá, a gente vai ter que o custo é venda, que é 80, menos lucro, que é 16. E, portanto, ela pagou 70 e menos 6, que dá 64 reais. Então, ela comprou o azeite por 64 reais e revendeu para a sogra por 80. Beleza? So far, so good? Tudo tranquilo? Tá bom.